Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre potência. Vamos lá comigo, queridos. Bem, para a gente poder falar de potência, a gente tem que falar um pouquinho sobre trabalho mecânico. Vamos dar uma retomada em algumas coisas aqui. O que representa a potência, né? Potência é a força que é a energia, certo? De uma força que vai provocar deslocamento. Então, teoricamente, né, trabalho é representado por força vezes distância. Eu tenho que, por exemplo, se fosse uma força paralela, eu posso ter que F vezes D. Se eu tiver, por exemplo, uma força que está fazendo um ângulo de deslocamento, eu teria uma multiplicação pelo cosseno. E eu posso, por exemplo, calcular o trabalho através do gráfico área, através da área do gráfico força pelo deslocamento, certo? Então, a gente pode entender que trabalho, de um modo geral, ele representa força pelo deslocamento, certo? Bem, vamos fazer uma analogia agora com relação a carros, certo? Então, veja essa ideia. Se você vai à praia com um carro popular muito econômico e um super esportivo no motor gigantesco, eles irão fazer exatamente o mesmo o trabalho para te levarem aonde você deseja. Ou seja, é a mesma coisa, o mesmo trabalho envolvido. Obviamente, né, existe uma diferença entre os dois aqui, a gente sabe disso. Mas o que influencia então se o trabalho não muda? Então, em cima dessa ideia, eu quero que vocês pensem com relação à parte de potência, que é essa relação que dá essa diferença que a gente observa. Então, analise esses pontos aqui. Precisamos relacionar o trabalho com o tempo gasto na sua realização. Quando uma pessoa sobe uma escada, por exemplo, o trabalho realizado pela força dos músculos das suas pernas é o mesmo, seja que ele faça em 1 minuto ou que seja em 10 segundos. Comparando os dois carros, né, em que um deles vai de 0 a 100 em 15, o outro realiza o mesmo trabalho em 5 segundos, temos uma boa ideia do desempenho de motores. Ou seja, aqui o que muda na realidade é a questão do tempo necessário para realizar aquele trabalho. Então, como foi dito, eu subindo uma escadaria em 1 minuto ou 10 segundos, eu vou perceber que eu vou precisar de uma potência maior, no intervalo de tempo menor, para realizar o mesmo feito. Certo? Então a gente pode dizer que potência, nesse caso, ele representa o trabalho sobre o tempo, certo? Então que o trabalho, nesse caso, ele é medido pela unidade de watt, em que o watt ele representa joule por segundo. Então o que ele quer dizer ali? Se você tiver lá, por exemplo, uma potência de 1000 watts, significa que a cada 1 segundo ele está liberando 1000 joules de energia. Se você tem uma potência de 400 watts, representa que ele está liberando 400 joules de energia a cada segundo. Ok? Então ele representa isso. Ok? A quantidade de energia liberada naquele intervalo de tempo específico. No caso, por segundo, por minuto e assim por diante. Mas, falando em unidades oficiais, sistema sempre joule por segundo, que equivale ao watt. É importante a gente entender aqui uma relação entre as possíveis unidades que a gente tenha com watt. Então, por exemplo, nós temos o famoso quilowatt, que equivale a 10 na terceira watt, certo? Que é uma multiplicação por 1000. Você tem um megawatt, que seria 10 elevada à sexta. E nós teríamos, por exemplo, o gigawatt, que seria 10 elevada à nona. Então aqui você tem, por exemplo, o quilowatt utilizado principalmente em motores, né, de uso industrial aí. Você tem, por exemplo, a distribuição de energia elétrica normalmente em megawatts, e a parte de geração, por exemplo, de energia elétrica, que os caras comparam normalmente em gigawatt, certo? E na parte de veículos, por exemplo, nós temos a relação com o cavalo-vapor. Então a gente sabe que um CV é aproximadamente 735 watts e que um HP é equivalente aproximadamente a 746 watts, certo? Nesse vídeo nós falamos sobre potência. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.